Artificial Universe ES. O Brasil está prestes a viver um momento que pode, de verdade, redefinir o nosso futuro democrático. Pela primeira vez na história, um ex-presidente vai sentar no banco dos réus, acusado de atentar contra o próprio Estado que ele um dia comandou. Isso aqui é muito mais do que um julgamento, é um teste de fogo para as instituições brasileiras. E aí, fica a pergunta que não quer calar. Como é que o julgamento de Jair Bolsonaro vai de fato definir o futuro do Brasil? Porque, veja bem, não se trata só do destino de uma pessoa, mas da mensagem que o país vai passar sobre a força da nossa república. Vamos mergulhar nos detalhes para entender tudo isso. Beleza, para a gente entender o que vem por aí, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha, o Supremo Tribunal Federal. E um julgamento desse porte não é uma bagunça não. Ele segue um rito, uma série de etapas muito bem definidas. Vamos ver como essa engrenagem toda funciona. Olha só, o processo se desenrola quase como uma coreografia jurídica. Tudo começa com o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que apresenta um resumão de tudo. Logo depois vem a acusação, com o Procurador-Geral da República. Na sequência, os advogados de defesa apresentam seus argumentos. E só então a gente chega na hora dos votos, começando pelo do relator e depois o dos outros ministros. E essa coreografia toda já tem data para acontecer, viu? O julgamento está marcado para começar no dia 2 de setembro. Os primeiros dias vão ser dedicados às falas da acusação e da defesa. Aí, na outra semana, começam os votos. E a expectativa é que a gente tenha uma sentença até o dia 12. Para um caso desse tamanho, é um cronograma, vamos dizer, bem acelerado. Mas afinal, quem são os árbitros desse jogo? Bom, a decisão final está nas mãos desses 5 ministros aqui, que formam a primeira turma do STF. Embora a presidência seja do Cristiano Zanin, todos os olhos, claro, vão estar voltados para o Alexandre de Moraes, que foi o relator que conduziu toda a investigação. A visão de cada um deles vai ser absolutamente decisiva. Ok, agora vamos para o coração do assunto. Afinal de contas, do que exatamente o ex-presidente está sendo acusado para a gente chegar numa situação tão inédita como essa? E olha, as acusações são pesadíssimas. A gente não está falando de crimes comuns, não. A Procuradoria-Geral da República acusa ele de liderar uma organização criminosa, de tentativa de golpe de Estado e de tentar abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. E claro, tem as acusações de dano ao patrimônio, que estão ligadas diretamente aos atos de 8 de janeiro. E qual a consequência disso na prática? Se a gente somar as penas máximas para cada um desses crimes, a gente chega num número que é, assim, de cair o queixo. Mais de 40 anos de prisão. É um número que, por si só, já mostra o tamanho do que está em jogo nesse julgamento. Mas, tá bom, qual é a prova principal que sustenta uma acusação tão grave? Bom, uma parte gigantesca do caso se baseia na delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. E essa frase da delação é simplesmente devastadora. Ela sugere que Bolsonaro não era só um espectador, mas um participante ativo que teria revisado e alterado pessoalmente a tal minuta do golpe, o documento que seria a base de tudo. Diante de uma acusação tão forte assim, qual é a resposta da defesa? Bom, é aqui que o julgamento se transforma num verdadeiro choque de narrativas. A gente tem duas versões completamente opostas para os mesmíssimos eventos. E aqui está o centro da briga. De um lado, a acusação descreve um plano muito bem pensado, sistemático. Do outro, a defesa diz que tudo não passou de atos preparatórios, ou seja, conversas que nunca viraram uma ameaça de verdade. A acusação diz que Bolsonaro era o líder. A defesa alega que ele estava doente, deprimido, incapaz de liderar qualquer coisa. O grande desafio dos ministros vai se decidir qual dessas histórias as provas sustentam. Para a gente entender a estratégia da acusação, a gente precisa fazer uma viagem um pouco inesperada na história. Vamos para a Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Pode parecer distante, mas a lógica jurídica por trás disso tem paralelos que são, no mínimo, fascinantes. Olha que interessante, lá nos famosos julgamentos de Nuremberg, o foco da justiça era provar que alguém deu ou executou uma ordem direta. Você precisava provar a participação individual. Mas essa ideia de responsabilidade evoluiu. Décadas depois, o caso de um guarda chamado Demjanjuk criou um novo padrão. Só o fato de ser uma peça na engrenagem de um sistema criminoso já era o suficiente para ser condenado por cumplicidade. A responsabilidade deixou de ser só individual e passou a ser também organizacional. E é exatamente aqui que tudo se conecta. A acusação contra Bolsonaro está usando uma lógica muito parecida. O argumento é que, como líder do movimento, ele criou e alimentou a engrenagem que tornou os atos de 8 de janeiro possíveis, mesmo que ele não tenha dado uma ordem direta para a invasão. A tese é que ele era o responsável pelo sistema. Com tudo isso na mesa,
O veredito, seja ele qual for, vai ter um impacto que vai muito além do tribunal. Independentemente da decisão, o cenário político brasileiro vai ser redesenhado. E a partir daqui, a gente tem basicamente 2 caminhos possíveis. Vamos imaginar o cenário 1, condenação. O resultado prático seria a prisão e o fim da carreira política de Bolsonaro, mas com o risco de transformá-lo numa espécie de mártir para seus seguidores. Agora o outro lado, a absolvição. Seria uma vitória política gigantesca para ele. Validaria toda a sua narrativa de perseguição, o fortaleceria demais para a eleição de 2026 e consolidaria sua liderança na direita. Os 2 cenários trazem consequências profundas. E no fim das contas, a gente fica com essa reflexão. Esse julgamento é só um acerto de contas com o passado ou ele é um marco que vai definir as regras do jogo político para o nosso futuro? A resposta que o Supremo Tribunal Federal vai dar não vai ser só uma nota de rodapé na história, mas sim um capítulo inteiro sobre o tipo de democracia que o Brasil escolhe ser daqui para frente.